Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Suplicamos ao Espírito Santo, que conduz e santifica a Igreja, que esteja conosco nessa noite e nos ajude a compreender tudo aquilo que Ele quiser nos ensinar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos dar continuidade, então, ao estudo do Catecismo. Nós estamos estudando, desde a última aula, o 9º artigo do Credo. Creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. E nós paramos no nosso Catecismo de São Pio X, no número 161. Nós vimos as 4 notas da Igreja, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, e também essa designação chamada de romana. Então, nós falávamos sobre isso na nossa última aula. A pergunta 162, ela vai falar sobre como é constituída a Igreja de Jesus Cristo. E fala ali São Pio X que é uma sociedade verdadeira e perfeita. Verdadeira e perfeita. Portanto, a Igreja ela é perfeita, santa. A Igreja não é santa e pecadora, como alguns tentaram falar, né? Tentaram afirmar isso em épocas recentes na teologia. Inclusive, isso está em alguns cantos, ainda que alguns cantam por aí, né? Os membros da Igreja podem ser pecadores, mas a Igreja não. Por aquilo que já falamos quando falávamos da Igreja Santa, né? De que quando você comete um pecado, você sai da Igreja. Você se desliga da Igreja. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho de novo quando fala dos membros da Igreja, os membros vivos e mortos da Igreja, tá? Então, os membros da Igreja podem ser pecadores, mas a Igreja não. Ela é perfeita, ela é santa. Porque ela é o corpo de Cristo, né? Ela é Cristo, cabeça e o seu corpo. Em Cristo, que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, não pode existir imperfeição, porque senão ele deixaria de ser Deus. Né? Continua a resposta, que nela, na Igreja, assim como numa pessoa mortal, nós podemos distinguir um corpo e uma alma. Então, isso a gente já estudou bem no começo ali, né? Que nós somos composto de corpo e alma, né? Todo ser humano, se a gente viu nos primeiros números lá do nosso catecismo. A criação, quando falamos da criação, né? O ser humano é composto de corpo e de alma. Corpo, aquilo que nós podemos ver, tocar, né? Perceber, enxergar, tá? E a alma, então, são as realidades mais elevadas, espirituais, intelectuais, enfim, aquilo que não é corpo é alma, né? Então, assim como no ser humano a gente consegue facilmente perceber o que é corpo e o que é alma, também na Igreja a gente consegue distinguir o que é a alma da Igreja e o que é o corpo da Igreja. Na 163 vai nos dizer o que é a alma da Igreja. A alma da Igreja consiste no que ela tem de interior e de espiritual, isto é, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo e todos os tesouros celestes que lhe provierem dos merecimentos de Cristo Redentor e dos santos. Da mesma forma como num corpo, numa pessoa, né, num ser humano, na Igreja, a alma é aquilo que há de interior e de espiritual. Portanto, a alma da Igreja, aquilo que vivifica... Vocês lembram quando a gente falou de ser humano? Que quando a gente tira a alma de um corpo, esse corpo ele não se mexe mais, ele não se move mais, ele não pensa mais, ele não sente mais, né? Se você pegar uma pessoa que morreu, ou seja, que a alma saiu do corpo, você pode bater nessa pessoa, não vai reclamar, né? Não vai sentir dor. Você pode botar fogo nela, né? Nada vai acontecer. Ela não vai sair, ela não vai sair correndo, ela não vai fugir, porque a alma que dá vida para o corpo.
Então, a alma da igreja, aquilo que dá vida para a igreja, é isso: a fé, a esperança, a caridade, que são as virtudes teologais, ou seja, as virtudes próprias de Deus, que Deus concede à sua igreja, os dons da graça e do Espírito Santo, que nós conhecemos, mas nós vamos mais para frente estudá-los um por um, e enfim, todos os tesouros que vêm, que são provenientes do céu, seja pelos merecimentos de Cristo, que são os tesouros infinitos e plenos, e também os merecimentos dos santos, né? Da vida dos santos da igreja. Então, tudo isso é a alma da igreja, é isso que deixa a igreja viva, tá? Não é a sua contribuição na coleta da missa ou seu dízimo, que são importantíssimos e necessários para a igreja, mas não é isso que mantém a igreja viva. Falo isso porque, infelizmente, é muito comum a gente escutar algumas pessoas falarem isso, né? Ah, se não fizer isso que eu quero, do jeito que eu quero, então vou parar de pagar o dízimo. Vou parar. Bom, a igreja não vai morrer, a alma dela não vai ser tirada. Essa não é a alma da igreja. A sua alma, sim, a sua alma vai morrer porque você está descumprindo um dos mandamentos da igreja, né? Agora, a igreja vai permanecer exatamente do jeito que ela é e que ela está. Então, você vai fazer talvez a igreja sofrer um pouquinho mais, que não vai ter a sua contribuição ali, mas a igreja não vai morrer. Talvez ela até se purifique, santifique mais com essa ausência. Então, o que sustenta, o que vivifica a igreja são essas coisas: fé, esperança, caridade, dons da graça e do Espírito Santo e os tesouros celestes, dos merecimentos de Cristo e dos santos. Tá? Isso é a alma da igreja. E o corpo da igreja? O corpo da igreja consiste no que ela tem de visível e de externo, assim como num corpo humano, né? Numa pessoa humana, aquilo que é visível, externo, é perceptível, é palpável, é o seu corpo. Então, se tratando da igreja, o que seria isso? A associação dos seus membros, quer no culto ou no seu ministério de ensino, quer no seu governo e ordem externa. Portanto, o corpo da igreja é a associação dos membros da igreja. Quem são os membros da igreja? Nós já vimos isso. Todos aqueles que foram batizados, né? Pertencem, são membros do corpo da igreja. A associação, ou seja, a união desses membros, o mútuo auxílio, né? Que se dá ali, sobretudo no culto, ou seja, no culto sagrado, que é a Santa Missa, a celebração dos sacramentos. Ali você vê a associação dos fiéis estão unidos para viverem esse mistério. Também no ensino da igreja. Agora, por exemplo, nós estamos aprendendo, não do Padre Felipe, não é uma coisa que eu pensei, não. Nós estamos aprendendo a doutrina da igreja, portanto, aquilo que a igreja ensina através do Santo Padre, aqui mais diretamente do Papa Pio X, mas não só dele, essa tradição vem desde os apóstolos, por isso Igreja Apostólica, né? Então, nós estamos agora no ministério do ensino da igreja, né? Não com uma pessoa, com um membro específico, mas com a igreja como um todo. Portanto, agora, nesse momento, por mais que de forma virtual, né, nós estamos ali percebendo o corpo da igreja, né, que são vários membros da igreja, nós que aqui estamos reunidos, vivendo o ensino da igreja. Isso também se dá em várias outras possibilidades, claro, né? No governo da igreja e na sua ordem externa. Tudo aquilo que a igreja exerce, tudo aquilo que a igreja faz acontecer, então manifesta-se o corpo da igreja, essa união dos seus membros. Tá bem? Então, alma da igreja, virtudes teologais, os dons da graça do Espírito Santo, os merecimentos de Cristo e dos santos, isso é aquilo que sustenta a igreja, e o que é visível, os seus membros. Os membros da igreja, então, de alguma forma, estando associados, unidos. Tá bem? Pergunta 165. Para nos salvarmos, e aqui, antes de continuar, um pequeno parênteses. Existe uma diferença entre sermos salvos e sermos santos, tá? Uma pessoa salva, ela é salva do fogo do inferno, salva da condenação. Então, todas as pessoas que estão no purgatório ou no céu, elas estão salvas. Quem está no purgatório é para se purificar para entrar no céu. Ninguém que está no purgatório vai depois para o inferno. Quem está no purgatório é porque já estava purificado dos pecados mortais
e apenas tinha alguns apegos, pecados veniais, coisas que devem ser purificadas, porque no céu só pode entrar aí quem é santo. Ou seja, que não tem mais nada, nada, nada a ser purificado. Já é plenamente, todo inteiramente de Deus. Então, uma pessoa salva é uma pessoa que não foi para o inferno. E uma pessoa santa é aquela que, além de não ter ido para o inferno, já está no céu. Então, os salvos são todos os que estão no céu e no purgatório. E os santos, aqueles que estão no céu. Bem? Só para a gente deixar isso bem claro. Então, para sermos salvos, para nos salvarmos, basta que sejamos, de qualquer maneira, membros da Igreja Católica? Em outras palavras, basta que eu seja batizado e professe a fé católica? Então, já sou membro da igreja, certo? Nós estudamos isso um pouquinho atrás ali também. Então, basta isso para ser salvo? Resposta: não. Não basta para nos salvarmos simplesmente sermos membros de qualquer maneira da Igreja Católica. Mas é preciso que sejamos seus membros vivos. Ou seja, não basta, eu fui batizado, então agora fico tranquilo, o céu já está garantido, já sei meu passaporte, agora posso fazer o que eu quiser. Não, é preciso ser um membro vivo da igreja para ser salvo. E o que são, então, esses membros vivos da igreja? Pergunta 166. Os membros vivos da igreja são todos os justos, e só eles, só os justos. Isto é, aqueles que estão atualmente na graça de Deus. A palavra justo, na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, mas no Novo também, é sinônimo de santidade. O justo é aquilo que faz aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe compete, que lhe cabe. E o que nos cabe para sermos salvos? Cumprirmos a vontade de Deus. Portanto, aquele que é justo, ele é santo, né? E nós estamos aqui falando só de uma justiça social ou de justiça financeira, também, é claro, passa por isso. Mas não é só isso, né? Parece que esse termo ficou um pouquinho puritizado, meio usado de forma só econômica, né? Se eu pago o salário justo para os meus empregados, claro, isso também é justiça, mas não é só isso, né? Não dá para limitar a justiça a só isso. Ser justo é cumprir aquilo que eu devo cumprir, ou seja, fazer a vontade de Deus, ou seja, ser santo, né? Buscar a santidade, ao menos, né? Então, os justos são aqueles que não estão com pecado mortal, aqueles que estão em estado de graça. Então, se você foi batizado e está arrependido dos seus pecados, ou depois do seu batismo você cometeu pecados, mas se arrependeu e buscou a confissão e recebeu o perdão dos pecados, então, sim, você está em estado de graça, ou seja, você não está com pecados mortais, você está em estado de justiça, estado de graça. Esses são os membros vivos, esses são os membros que estão ligados à igreja, tá? São os membros ligados à igreja. Portanto, eles são também justos, né? Assim, por isso que a igreja, então, é justa, é santa, tá? E quais são os membros mortos? Tem os vivos, né? Tem os mortos. Quais são os membros mortos da igreja? São os fiéis que estão em pecado mortal. Portanto, quando você comete um pecado mortal, você, como membro da igreja, você morre. Por isso que o pecado é mortal, porque ele te mata, né? Ele mata literalmente a sua união com Cristo. Lembra quando a gente fala assim que um membro está ligado à igreja, pela milésima vez eu vou falar isso aqui, mas é para ficar bem claro, não é que ele está ligado ou desligado de uma instituição, de um CNPJ, de um grupo, de um clube, né? Ele está desligado de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos membros desse corpo místico de Cristo. Portanto, quando nós nos desligamos da igreja pelo pecado mortal, nós estamos nos desligando de Cristo. Cristo é a igreja. Tá? Então, nós nos desligamos da igreja, nós estamos automaticamente nos desligando da sua cabeça, que é Cristo. Certo? Então, quando nós cometemos pecado mortal, nós saímos. Não é que nós somos expulsos, nós pulamos fora da barca, né? Nós pulamos fora da igreja. Tá? Então, assim como minha mão é um membro
vivo do meu corpo, ele obedece aquilo que a cabeça está mandando. A cabeça manda fechar, ele fecha. A cabeça manda abrir, ela abre, certo? É um membro vivo. Se eu corto fora a minha mão e jogo ela, ela passa a ser um membro. Ela continua sendo membro do meu corpo? Continua. Mas um membro morto, que já não está mais, que não participa mais da igreja. A tal forma de que se eu for para um lugar, a minha mão já não vai mais junto. Né? Então, e qual é o lugar que o corpo místico de Cristo vai? Que a igreja vai? Para o céu. Só que se ele está desligado do corpo místico, ele não vai mais junto. É um membro morto. Certo? Então, aquele que está em pecado mortal, daí o nome mortal, ele é um membro morto da igreja e, portanto, não será salvo. Porque ele se desligou. A grande graça é uma mão que eu corto fora, exceto se for muito rápido, dá para ligar de novo, né? No corpo. Nós, membros inúteis e ínfimos da igreja, temos a misericórdia de Deus a tal ponto de que em qualquer momento, quando nos arrependemos, nós podemos voltar para a igreja, para esse corpo místico, e podemos de novo ser membros vivos e recuperar essa graça que perdemos pelo pecado na confissão, desde que sejamos arrependidos e decididos a abandonar o pecado, mudar de vida e passar a cumprir a vontade de Deus, ou seja, ser justo. Vejam que tudo é ligado, né? Nada é fora. A doutrina cristã, ela é uma. A igreja é una. A fé é uma. Deus é uno. Não existe compartimentos. Ela é uma coisa só. É imensa e complexa pela beleza que tem. Mas é uma só. Tá? Nada que está na fé entra em contradição com a própria fé. Tá? 168. Pode alguém se salvar fora da igreja católica, apostólica, romana? Alguém perguntou ali alguma coisa antes de a gente continuar. O pecado mortal é o não cumprimento dos mandamentos a priori? Tá, vamos lá. Pecado mortal. Depois a gente retoma a próxima pergunta. Pecado mortal, isso nos ensina de forma bem clara o catecismo mais recente da igreja. Ele tem 3 condições para ser pecado mortal. Primeiro, ele deve ter matéria grave. O que significa ter matéria grave? Significa que vai contra um dos mandamentos da lei de Deus. Contra a vontade de Deus, de forma mais resumida, né? Quando você vai contra a vontade de Deus. Por exemplo, está lá previsto que eu devo não matar. Né? Não matar. Tá, vamos lá, esse que é o mais, assim, mais escrachado, né? Não matar é o mandamento da lei de Deus. Então, Deus não quer que eu mate. Ok? Mas eu estava com raiva de alguém, eu fui lá, peguei um revólver, dei um tiro na cabeça. O que tem ali? Matéria grave. Certo? Matei. Basta matéria grave? Não. Precisa ter pleno conhecimento. Tá? Pleno conhecimento de que aquilo é pecado. Bom, considerando você que é minimamente orientado pela fé cristã, você sabe que matar é pecado. Você sabe disso, objetivamente, que é pecado. Então, você sabe que aquele ato que você está fazendo vai contra a vontade de Deus. Você tem consciência de que aquilo vai contra a vontade de Deus. Então, de novo, primeiro, matéria grave. Segundo, consciência. Plena consciência. Você sabe que aquilo que você está fazendo é pecado. Tá? E, por fim, pleno consentimento. Ou seja, você quer fazer aquilo. Está fazendo aquilo porque você escolheu. Mesmo sendo matéria grave, mesmo sendo contra a vontade de Deus, mesmo você sabendo que você tem vontade de fazer aquilo, você quer fazer aquilo. Tá? Então, veja, esse exemplo que eu dei, eu fiquei com raiva de alguém, fui lá, peguei um revólver e matei a pessoa, tem matéria grave, porque vai contra os mandamentos da lei de Deus, tem consciência, você sabe que aquilo e tem pleno consentimento, porque você escolheu ir lá matar. Né? Vamos dar um exemplo agora diferente disso. Eu estava aqui derrubando uma parede da minha casa, porque vamos fazer uma reforma, sei lá o quê.
E eu tô ali derrubando, tô dando umas marteladas, não tá caindo, tá meio dura. De repente, numa paulada que eu dou, a parede cai inteira pro outro lado. E eu não sabia, mas tinha alguém ali atrás daquela parede. E a parede cai por cima daquela pessoa e mata aquela pessoa. E aí? É matéria grave matar? É matéria grave matar. Eu sei que matar é pecado? Eu sei que matar é pecado. Eu quis matar aquela pessoa? Não, eu não quis matar aquela pessoa. Então, faltou uma das três condições. Portanto, ele não é um pecado mortal. Eu não quis fazer aquilo. Não tinha... Outra coisa do consentimento é a coação, por exemplo, né? Quando você é coagido a fazer alguma coisa. Você não quer fazer aquilo, mas você é coagido sob ameaça, né? Ou alguém está com o revólver na sua cabeça e diz, ou você mata ela ou você morre. Você pode fazer um ato heróico de assumir você morrer no lugar daquela pessoa, mas você tem o direito de defender a própria vida e acabar matando ela para você não morrer. Você tendo certeza que você não vai morrer se você fizer aquilo. Então, você está sendo coagido a fazer, não é que você quer fazer aquilo, né? Tá. Outra coisa. Deixa eu só para deixar aqui que o pai deixou. Nesse catecismo amarelinho ali, esse mais recente, número 1858. Tá? O número lateral, 1858. Quem tiver em casa pode dar uma olhada, aproveita para a gente usá-lo também. E 1859 também. Tá? Então, aqui do nosso catecismo da Igreja Católica, número lateral, deixa eu mostrar para vocês, para quem talvez não está acostumado a lidar com ele, tem esses numerozinhos na margem aqui, tá? Não sei se consegue enxergar bem, né? Não é número de página, tá? São esses números aqui que estão à margem, né? De um lado e de outro tem números marginais aqui, né? Desses números ali, é meio parecido com esse nosso catecismo São Pio X, onde tem os números. Então, o número 1857, vamos começar na cima, fala assim. Para que o pecado seja mortal, requerem-se três condições ao mesmo tempo, ou seja, tem que ter as três, tá? É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, né, que vai contra um dos mandamentos, vai contra a vontade de Deus. É cometido com plena consciência, né, sabendo que você está fazendo e que aquilo é grave, e deliberadamente, ou seja, de forma deliberada, de forma voluntária, que você quer fazer, você escolheu fazer aquilo. Tá? Você está sendo livre para fazer aquilo, vamos dizer assim, né? 1858. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não defraude a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Veja, são os mandamentos, né, que Jesus disse, né? Não faça isso, você vai ser salvo. Cumpra os 10 mandamentos, você vai ser salvo. Depois ele vai dizer, mas você quer ser santo? Você quer ser perfeito, né? A palavra que Jesus é perfeito, né? Você quer ser perfeito, quer ser santo? Então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois me segue. Ou seja, quer ser salvo? Cumpre os mandamentos. Você quer chegar ao céu? Então você tem que fazer além dos mandamentos. Você tem que amar. E o amar significa negar-se a si mesmo para entregar-se completamente a Deus, seja da forma como você for. E Jesus ali estava convidando aquele jovem para uma vida consagrada, né? Uma vida, de fato, de segmento unicamente de Jesus. Talvez o seu segmento seja a vida matrimonial, familiar, enfim. Tá? E as pessoas que tiram a sua própria vida, é pecado mortal? Bom, nós temos que pensar caso por caso, tá? Não existe respostinha de tabela para isso. A princípio, claro que sim, né? É matéria grave, a pessoa sabe que aquilo ofende a Deus e ela escolhe fazer. Então, assim, a princípio, sim. Né? A princípio, sim. Pode ter atenuantes, né? Coisas que diminuam a gravidade do pecado, mediante o fato de ela não ter pleno consentimento. Fugiu a palavra aqui agora? Não ter feito deliberadamente. Né? Às vezes uma doença psíquica, mental, e ela não estava em si, ela saiu de si, então ela não fez com a mente plenamente certa, né? Ela tinha saído de si, pode acontecer, só que a gente consegue saber isso? Não, meus queridos. Não conseguimos, isso é Deus quem vai julgar. Não se preocupe em julgar quem morreu, preocupe em rezar por quem morreu. Deixa que Deus julga, ele sabe fazer isso bem melhor. Tá? Então vamos lá, continuando, só para a gente não se perder aqui. Nem era esse tema, mas eu acho que é importante a gente entrar nele.
Tá? Então, pecado mortal, matéria grave, nós já falamos, né? Os mandamentos, né? A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave do que um roubo. Então, não é que todo pecado é igualmente grave, mas são graves, né? A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. Por exemplo, uma coisa é você roubar uma vaca de um grande produtor de leite, que é roubo, é pecado mortal, você fez deliberadamente, né? Outra coisa é você roubar a vaca, a única vaca de uma família que aquela vaquinha sustenta e alimenta 6 filhos. É claro que é um pecado muito maior, né? Ambos são pecados graves, mas um é bem maior, bem mais grave, né? Por questão óbvia. Também a violência exercida contra os pais é em si mais grave do que contra um estranho. Uma coisa é você dar um tabefe na cara de um amigo seu que falou uma besteira. Outra coisa é você dar um tabefe na cara da sua mãe e do seu pai. Porque além de ser agressão, que pode entrar no quinto mandamento, de não matar, apesar que você não mate fisicamente, mas você pode, de alguma forma, agredir aquela pessoa, né? Você está agredindo. Você vai também contra um outro mandamento, que é honrar pai e mãe. Então, veja, você vai aumentando a gravidade ou não gravidade. Então, matéria grave é isso. Tá? 1859. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pleno conhecimento e consentimento. Eu tenho que conhecer, saber que aquilo é pecado e querer fazer aquele pecado. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus, ou seja, eu quero realmente ir contra aquilo que Deus quer. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. Eu preciso ter deliberação, ter a possibilidade de escolha. Terceiro mandamento da lei de Deus, guardar domingos e festas de guarda. Ou seja, faltar a missa dominical, seja no sábado de tarde, à noite, no domingo, de manhã, tarde, de noite, faltar a missa dominical é um pecado mortal. Vai contra um dos mandamentos, eu sei que isso é um dos mandamentos, eu sei que isso ofende a Deus, e se eu não vou, porque eu não quis. Agora, a criança tem 10 anos de idade, ela conhece o pecado, sabe que é pecado, tudo isso, mas os pais dela proíbem ela de ir e prendem ela em casa. É pecado mortal? Claro que não. Porque ela não tem condições de escolher ela fazer isso. Né? Uma pessoa que está doente, acamada, não é que ela não quer ir, ela não pode ir. Né? Tá. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Então, veja, se eu não sei que aquilo é pecado por culpa minha, porque eu tinha todas as possibilidades de saber, mas não quis saber, isso não diminui o pecado, aumenta. Porque eu estou não buscando a Deus. Eu estou de propósito fazendo de tudo para não saber a vontade de Deus, para não ter que cumpri-la. Então, de novo, é um pecado em dobro. Então, a ignorância, ou ignorância quer dizer que não sabe, né? Não no sentido pejorativo, né? Ignorar é uma coisa que você não saber. Então, eu não saber que tal coisa é pecado, por culpa própria, porque eu quis fazer de conta, né? Ou assim, né? Ah, eu não sei se isso aqui é pecado ou não, eu vou fazendo, né? Até que alguém me diga que é, eu vou fazendo. Você pode muito bem, então, se você não sabe, ir buscar, ir perguntar a alguém, pegar o catecismo, que é o mais indicado, né? E ver o quanto isso ofende a Deus ou não ofende, enfim. Agora, se você não quer fazer, você está tendo uma ignorância culpável, né? E o endurecimento do coração também não ameniza pecado. Eu já roubei tanta coisa que hoje em dia eu pego uma coisa que eu já nem sinto mais nada para mim, isso nem... E daí? Aí eu já faltei tanto na missa dominical que eu falto, acho que Deus nem se ofende com isso. Deus não mudou. Né? Deus não mudou. Aí eu já vivo tantos anos juntos sem o sacramento do matrimônio que, e tá dando tão certo, então acho que isso já não é mais, né? Eu já tô com o coração tão duro à vontade de Deus que eu já nem acho mais que lá é mal. E aí pronto. Não, pelo contrário, isso piora ainda mais o seu pecado, porque você já está naturalizando uma ofensa a Deus. Né? Certo? Agora, a ignorância, o número 1860 do Catecismo do Amarelinho. A ignorância
involuntária, ou seja, se eu não sei sem ter culpa disso, pode diminuir ou até excusar a imputabilidade de uma falta grave. Ou seja, se eu não sei e não tenho culpa de não saber disso, que aquilo é um pecado, eu não tenho pleno conhecimento. Então, falta uma das três, um dos três requisitos, vamos dizer assim, né? E, portanto, não é uma falta grave. Ou, ao menos, diminui. Tá? Mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral porque estão escritos na consciência de todo ser humano. Isso é um assunto para mais para frente. Agora, se eu entrar nisso, nós vamos ficar até amanhã de manhã falando sobre consciência. Mas a consciência é o sacrário de Deus no coração humano, na alma humana. Isso é uma das frases que, inclusive, estão escritas nos documentos da igreja. Tá? A consciência é o sacrário de Deus, é onde Deus mora na alma humana. Porque ali ela nos indica, né? A gente sabe que a gente está fazendo besteira, a gente sabe que está fazendo errado, né? E uma pessoa que a consciência não diz mais é esse endurecimento do coração. Ela naturalizou e acostumou tanto a não fazer a vontade de Deus, a fazer o oposto disso, que ela agora a consciência dela já nem acusa mais. Já está normal, está de boa já. Isso é um problema muito grave, porque para voltar à consciência correta vai ser muito mais difícil, tá? Eu não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso, tá? Então, o pecado mortal, para ser pecado mortal, portanto, para você ser um membro morto da igreja, é preciso que você tenha um pecado mortal. Só para, mais uma vez, para deixar bem claro, matéria grave, ir contra os mandamentos, pleno conhecimento e pleno consentimento. Tá? Pleno, total. Tá? Sem coação, sem ignorância, sem nada. Você sabe e você quer. E tem matéria grave. Bem? Muito bem. Pergunta 168 agora do Catecismo de São Pio X. Tá? Alguém pode se salvar fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode se salvar. Como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura dessa igreja. Olha que bonito isso. Todo mundo conhece a história de Noé, né? A Arca de Noé. Deus enviou um dilúvio para acabar com tudo que existia e salvar um pequeno grupo que recomeçaria a criação. Recomeçaria porque o mundo estava muito ímpio, ou seja, o mundo inteiro estava corrompido pelo pecado. Então Deus salva apenas Noé e a sua família para, a partir deles, como foi em Adão e Eva, começarem de novo. O problema é que logo depois do dilúvio acabar, durante, na verdade, ainda, os filhos já se corromperam, viram nudez do pai, e aí tudo volta ao caos de novo, né? Mas Deus diz que nunca mais vai fazer isso. Que nunca mais vai voltar a fazer um dilúvio como aquele. Mas, tá, esse dilúvio tem uma figura, que é a arca. Aquilo que estava na arca, construída por Noé, aquilo que estava na arca é aquilo que foi salvo. O que estava fora da arca, tudo se perdeu. Só se salvaram os homens e animais que estavam dentro da arca. E a arca de Noé é a figura da igreja. É uma figura que faz a gente entender o que é a igreja. Ou seja, quem estava fora da arca de Noé morreu afogado. Quem estava dentro foi salvo. Pode ser que talvez não era uma pessoa santa ainda, perfeita, mas foi salvo. Assim é a igreja. Aqueles que estão dentro dela serão salvos. Não existe salvação fora da igreja. Aí alguém, já vou antecipar que alguém talvez pudesse perguntar assim, mas padre, vamos pensar no ano 1400, um índiozinho que nasceu aqui nas terras que hoje nós chamamos de Brasil e que nunca ouviu falar de Jesus e que fazia parte da cultura deles, algumas coisas que hoje a gente sabe que é pecado, mas eles não tinham. E nunca foi batizado. Então, quer dizer que ele não foi batizado, não era membro da igreja, foi para o inferno? Necessariamente?
A palavra de Deus nos diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Aquele índiozinho que morreu sem o batismo, sem ser membro da igreja, ele não podia receber essa graça. Ele não recebeu o anúncio. Portanto, lembra que nós acabamos de falar do pecado mortal? Não foi deliberado, não foi por culpa dele que ele não conhecia a salvação. Não foi por culpa dele. Então, sim, dependendo quanto ele foi justo naquilo que ele podia, que era possível para ele, Deus nunca pede algo que nos é impossível, tá? Então, naquilo que era possível ele cumprir, ele pode ter sido salvo. Ele foi salvo? Não sei. Isso compete unicamente a Deus. O que a gente tem que entender... Deixa eu fazer uma pergunta que chegou antes aqui. Padre, no caso de ateus e protestantes, etc., havendo arrependimento, e não haveria... Havendo arrependimento, não haveria misericórdia de Jesus? Bom, sim. Se eles se arrependerem, eles podem confessar-se e professar a fé católica, né? Ah, mas se arrependeu no leito de morte, é possível que... Possível existe uma coisa chamada contrição perfeita. Contrição perfeita, que eu acredito que logo nós vamos chegar nisso aí quando falarmos do sacramento da confissão. Que pode acontecer. É muito difícil, mas pode acontecer. Tá? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente estuda a fé católica, a gente tem que parar com essa mania de ficar pensando quem Deus salvou e quem foi para o inferno. Tá? E a gente tem essa mania de começar a individualizar o estudo católico. Tá? Nós estamos falando aquilo que Deus nos deu. É verdade revelada de fé, que existe a vontade de Deus. Quem não a cumpre está em pecado mortal e, portanto, está se condenando ao inferno. Ah, mas é que talvez a pessoa, o fulaninho lá, ele não tinha bem consciência de... Não sei. O julgamento de pessoa por pessoa não é a igreja que faz. É Deus. E unicamente Deus quem faz. A igreja ensina aquilo que Deus disse. Olha, o caminho para o céu é esse. Quem trilhar esse caminho vai chegar ao céu. E é apenas nessa barca. Pode ser que Deus pegou no último segundo da vida daquela pessoa, agarrou ela das águas do dilúvio e jogou para dentro da barca? Pode. É bem complicado? É. Porque a pessoa tem que ter um arrependimento sobrenatural. Mas pode. Mas a gente não tem que julgar isso. Não é a gente que tem que julgar isso. O que a gente tem que entender é: nós temos que, conhecendo a verdade, ser fiéis a ela e levar essa verdade para as outras pessoas, para que também elas não morram em perigo. Porque senão a gente pode virar o contrário, né? Assim, pode ser que no fim da vida daquela pessoa que está no erro, que está no pecado, quem sabe ela se arrepende e se salva, vamos confiar nisso. Então, você não ama aquela pessoa, porque você está deixando ela na beira do precipício. Você tendo a possibilidade de pegar e puxar ela para salvar ela, você está deixando ela na pontinha do precipício, pensando assim: tomara que ela não dê nenhum passo para frente. Ela tá com o olho vendado, né? Aí ela tá lá na pontinha do precipício. Você tá pensando, você pode lá simplesmente pegar, agarrar ela, trazer para o lugar seguro, mas tá assim: tomara que ela não ande. Você tá ajudando aquela pessoa? Claro que não. Tem a possibilidade de, quem sabe, numa sorte, ou aqui na salvação não seria sorte, né? Mas num ato aí quase inimaginável, a pessoa parar e começar a andar de ré para não cair do precipício? Pode acontecer, mas vamos combinar que isso é muito complicado. É improvável. Agora, a pessoa foi... padre, a pessoa que morreu assim, ele que fulano tinha aquilo... Não sei. É Deus quem vai julgar. A nós não cabe julgar ninguém. Absolutamente ninguém. Tá? Deixa que Deus julga. Ele sabe fazer isso. Ele sabe. A gente não sabe. Nós não temos condições. Por isso que Jesus diz no Evangelho: sede misericordiosos. Na medida que você for misericordioso, Deus será contigo também. Não julgueis para não serem julgados. Com a mesma medida que você julgar o outro, você vai ser julgado. Então, se você chegar ao ponto de ficar achando: não, o fulano com certeza está no inferno porque fez isso, aquilo. Bom, cuidado, porque se você fizer uma coisa parecida, você está dizendo para Deus: olha, pode me mandar também. E o outro lado também: ninguém está nem no purgatório, porque, Deus, a misericórdia de Jesus é linda e ele... Sim, a misericórdia de Jesus é infinita. Só que se a pessoa não quis, não quis.
E Jesus respeita, né? Então, eu não posso nem pressupor que então Jesus levou todo mundo para o céu e nem que vai todo mundo... Não dá. Ou que fulano foi para o céu, fulano para o inferno. As únicas pessoas que a gente tem certeza que estão no céu, as únicas, são aquelas que foram canonizadas pela igreja. Aquelas pessoas que são canonizadas, que são beatos, santos da igreja, essas nós temos certeza absoluta que estão no céu. Fora esses, ninguém mais. Não existe uma canonização ao inverso. A igreja nunca disse, tal pessoa com certeza está no inferno. A igreja nunca disse isso. Muitos defendem que Judas está no inferno, que Hitler está no inferno, mas nunca a igreja manifestou isso, nunca falou, nunca definiu isso, porque não pode fazer isso. Quem julga é Deus, né? Por melhor ou pior que tenha sido a pessoa, você não sabe o que passou no coração daquela pessoa. Você não sabe o quanto de culpa ela teve, né? O quanto de liberdade para fazer ou deixar de fazer alguma coisa que ela teve. Sim, quem não está na fé católica está no erro. Mas, bom, uma criança tinha 10 anos de idade quando morreu e a família dela toda era protestante e ela nunca nem ouviu um católico falar sobre isso. Ela tem culpa? Não tem culpa. Eu acho, pelo menos, mas eu não sei. Eu não sou Deus, né? Eu não conheço o coração daquela criança que morreu no erro, não sei. Por isso, a nós que aqui ficamos, meus queridos, cabe rezar por aqueles que partiram. Só isso. Para de estudar a fé católica para tentar você julgar quem foi para o céu e para o inferno. Estudar a fé católica é para te ajudar a você trilhar o caminho do céu e trazer as pessoas que você conhece para esse caminho, o quanto você pode fazer. É esse o objetivo. E não ficar julgando quem foi para o céu e para o inferno. Deixa isso com Deus. Tá bem? Muito bem. 169. Como então se salvaram os antigos patriarcas, os profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Porque, veja, a igreja passou a existir no Novo Testamento, né, com Jesus. Jesus é a cabeça quando... Então, ele vem e vive o Espírito Santo e funda a sua igreja. Então, ali tem a barca da salvação. E aquelas pessoas que morreram antes da igreja existir, como que podem ter sido salvas? Resposta. Todos os justos do Antigo Testamento se salvaram em virtude da fé que tinham no Cristo que havia de vir, e por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a esta igreja. Portanto, eles não tinham a possibilidade de estar na igreja, de receber sacramentos, né? Eles não podiam receber isso. Então, Deus nunca vai pedir de você alguma coisa que você a mais do que você possa dar. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Aquelas pessoas tinham poucos meios de conseguir o perdão, a misericórdia e a salvação de Deus. Nós temos todos os meios, né? Nós temos todos os meios. 170. Mas quem se encontrasse sem culpa sua, fora da igreja, poderia salvar-se? Bom, já respondi, mas vamos ver a resposta de São Pio X. Quem, encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, de boa fé, não por rejeitar a fé católica, não por odiar a igreja, não por odiar a vontade de Deus, tudo isso. Quem se encontrar, então, sem culpa sua, fora da igreja, e tivesse recebido o batismo, tivesse o desejo, ao menos implícito, de receber esse batismo, e além disso, procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unida à alma dela, da igreja, né? E, portanto, no caminho da salvação. Aquilo que eu falei do índiozinho lá, né? Que poderia pegar de uma pessoa que nasceu numa família protestante, uma pessoa que nasceu numa família budista, enfim. Será cobrado o que foi dado. Se ela buscou ser o máximo que ela podia, que ela tinha de conhecimento, de justa, de fiel a Deus, e buscava a verdade, por mais que ela talvez tenha morrido sem encontrar a verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas tenha buscado a verdade, bom, se supõe que a sua alma estava unida a Deus. Mas nós não podemos julgar isso. A gente apenas sabe que é assim, mas a gente não conhece, não tem como ler a alma de uma pessoa, né? Não tem como fazer um exame aí e descobrir o que é a alma da pessoa, o que ela pensava, o que ela buscava, né? Então, a nós apenas cabe saber que sim, existe essa possibilidade. Mas vejam,
apesar de que a pessoa não estava no corpo visível da igreja, ela estava no caminho da salvação. Então, ela foi salva por meio da igreja. Por quê? Porque se essa pessoa, vamos supor uma pessoa que tenha vivido não na fé católica, porque não conhecia, não tinha possibilidade, sei lá o quê, não por culpa sua, portanto, mas foi justa, foi fiel, tarará, foi salva. Para onde que essa pessoa vai? Para o purgatório, depois para o céu, certo? O céu é o corpo de Cristo também. Lembram a igreja triunfante, a igreja padecente, a igreja militante, que nós vimos na última aula? Quem está no purgatório necessariamente está na igreja católica. Quem está no céu necessariamente está na igreja católica. Então, quando ela morreu, e se ela tinha essa união de alma a Deus, na busca sincera pela verdade, por mais que não tenha encontrado, não por culpa sua, ela é levada, então, para a igreja. Então, todos que estão salvos estão na igreja. Todas as almas do purgatório, e do céu, claro, fazem parte da igreja. E quem, pergunta 171, e quem, sendo embora membro da igreja católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos. Então, alguém que foi batizado católico, né, tá? Mas nunca o colocou em prática, poderia salvar? Resposta. Quem, sendo muito embora membro da igreja católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, este seria membro morto e, portanto, não se salvaria, porque a salvação de um adulto requer em si não só o batismo e a fé, mas também as obras conformes à fé. Veja, adulto, né? Depois a gente vai ver que o 10º estabelece a idade da razão com 7 anos. Então, a partir dos 7 anos, a pessoa tem consciência do que faz e, portanto, também tem culpa, segundo a doutrina que é aplicada. Então, isso também, claro, pode variar de pessoa para pessoa, mas quando a criança já faz alguma coisa sabendo que aquela coisa é errada e faz por vontade própria, por malícia, e sabendo que ofende a Deus, ela está cometendo um pecado, né? Portanto, uma criança, a partir dos 7 anos, pode se confessar e deve se cometer o pecado, né? Tá bom? E também, teoricamente, pode receber a Eucaristia já. Já tem idade da razão, então tem que receber o alimento espiritual para vencer o pecado. Portanto, ser membro da igreja só pelo batismo, pela fé, só porque você foi batizado e você acredito que Jesus é Salvador, mas eu não faço nada, eu não tenho obras, ou seja, eu não cumpro os mandamentos, eu não abandono o pecado, como já foi falado antes, só ser membro da igreja por si só, batizado, não, porque você passa a ser um membro morto, né? Então não seria salvo. 172. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades da igreja, que a igreja nos ensina? Sim, é óbvio que sim. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja nos ensina. E Jesus declarou que quem não crê já está condenado. Ah, padre, mas é só uma. Sei lá, vamos pegar uma aqui. A virgindade de Maria. Ai, padre, assim, tá, que Nossa Senhora era virgem e concebeu do Espírito Santo, tudo bem, eu até acredito, mas que durante o parto ela continuou sendo virgem, que o ímen não se rompeu e que depois ela não teve mais nenhuma relação nem com São José, nem... Ah, não sei, eu acho que isso, se você não acredita nisso, que é uma verdade revelada, uma verdade de fé, é uma certeza que Deus dá à igreja, você está dizendo o quê? Deus está mentindo. E é óbvio que isso é um pecado. Você negar uma verdade de fé, está dizendo que Deus está mentindo. Está chamando Deus de mentiroso. Ora, chamar Deus de mentiroso é um pecado, né? Não precisa nem de muito neurônio para entender isso. Então, sim, é preciso aceitar todas as verdades de fé. Por isso é importante estudar a fé, para você conhecer essas verdades e acreditar nelas, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, parabéns a quem está se dedicando a fazer esse estudo. Louvado seja Deus. Permaneça, seja fiel. 173. Somos obrigados a fazer tudo o que a igreja manda? Então a gente é obrigado a acreditar em tudo que a igreja ensina, que vem de Deus. E somos obrigados a fazer o que a igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo o que a igreja manda. Porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja: quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos despreza, a mim me despreza.
Portanto, quando a igreja manda sob autoridade de fé, de acordo com a doutrina, ela está fazendo isso como mãe bondosa. E você desobedecer aquilo que a igreja diz, você está dizendo à sua mãe, a igreja, que é o corpo de Cristo, que você acha que ela está exagerando. E que loucura é essa? A sabedoria da igreja vem da cabeça de Cristo. Então a sabedoria de Cristo é menor do que a sua? Você sabe melhor? Óbvio que isso é uma ofensa também, né? Cuidado, obedecer aquilo que a igreja manda fazer. Tá? Isso não quer dizer que porque um padre meio desvairadinho ali chegou e mandou você fazer alguma coisa que você é obrigado a fazer. Não é isso. Calma lá. Aquilo que a igreja manda fazer. Não que qualquer membro da igreja manda fazer. Não é um membro separado. Porque o membro separado do corpo é um membro morto. Né? Então não é um membro da igreja. É a igreja como um todo que manda fazer. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. O jejum e a abstinência de carne de quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Isso a igreja manda fazer. Ela sabe que você tem que fazer isso para que a sua fé aumente e a sua alma cresça na virtude e na graça de Deus. Então, obedeça. 174. Pode enganar-se a igreja nas coisas que nos propõe para crermos? Não. Nas coisas que nos propõe para crermos, a igreja não pode enganar-se, porque, segundo a promessa de Jesus Cristo, é sempre assistida pelo Espírito Santo. Em questões de fé e de moral, a igreja é infalível. Aquilo que a igreja ensina sobre fé e moral, ela é infalível. Então, nada que a igreja ensinou sobre aquilo que faz parte da fé e da moral, isso está errado. Pode ser que o magistério da igreja possa ter errado em algum momento, eu não estou dizendo que errou, tá? Até acho que não, mas pode ter errado, alguns questionam, né? Sobre questões políticas, ecológicas, enfim, coisas assim, não fazem parte da autoridade da igreja. Agora, questões de fé e de moral, sim. Nisso, a igreja é infalível. Que é o que nós vamos ouvir agora no 175. A igreja é, então, infalível? Sim, a igreja católica é infalível. Por isso, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e tornam-se hereges. A palavra herege está muito pervertida ultimamente, mas vamos entender. Herege é alguém que rejeita um pedaço da fé, ou a fé inteira. Né? Então, quem rejeita um pedaço da fé é um herege. Tá? Só que para isso, é claro, tu precisa conhecer e entender. Não é que você ignora alguma coisa, né? Às vezes você não sabe de alguma coisa, você pensa coisa errada. Não é que você é um herege, que você é um ignorante, no sentido originário da palavra, não pejorativo, né? Ou seja, você não conhece, é uma coisa. Agora, você conhecendo e você rejeitando, aí viram lá aquelas três coisas, né? Eu sei que é e quero fazer, né? Então, eu sei que aquilo é verdade e fé, e eu rejeito isso, então sim, eu sou um herege, né? Eu conheço e rejeito. Uma coisa é não conhecer, outra coisa é conhecer e rejeitar. 176. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não, jamais. A Igreja Católica pode ser perseguida e vai ser sempre, mas não pode ser destruída e nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela, como prometeu. O que sustenta a igreja não é a sabedoria de um bispo, de um papa, de um padre, não é as suas posses, não é as suas riquezas, não é nada disso. Se de uma hora para outra acontecesse uma catástrofe e todas as igrejas, os templos, né, de pedra do mundo inteiro caíssem no chão, tudo, todos. As casas dos padres também, tudo. Salão paroquial, tudo no chão. Aconteceu que só essas coisas caíram no chão. A igreja está destruída? Não. Com certeza não. Porque o que dá, qual é a alma da igreja? São estruturas físicas? Não, nem corpo da igreja não é isso. Mas as virtudes, os dons, as graças, como nós vimos no começo da aula de hoje. E isso vai permanecer ali.
E Cristo vai permanecer com a igreja até o fim dos tempos. Ele mesmo falou isso. Então a igreja nunca vai ser destruída. Não se preocupe, não tenha medo, né? Se você disser assim, eu vou investir minha vida na igreja, eu vou ser da igreja, pode ficar tranquilo. Porque você vai até o fim da sua vida com ela. Porque você pode ser destruído, a igreja não. A igreja sempre estará ali. Por que a igreja católica é tão perseguida? A igreja católica é tão perseguida porque assim foi também perseguido o seu divino fundador. E porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. Receita pronta para ser perseguido, para ser odiado pelo mundo, né? Reprovar vícios, combater paixões, condenar injustiças e erros, pecados. E bom, se Jesus foi perseguido, quem somos nós para não sermos? Tem uma antiga, bom, é uma passagem, né, da Escritura, mas tem uma antiga canção, né, que diz, né, agora não me vem a letra bem certinho, mas se eu fui perseguido, saibam que também vocês serão. Não é bem assim, mas enfim, é isso que é uma passagem da Sagrada Escritura, enfim. Se Cristo, que é Deus, foi perseguido, nós, seu corpo, que somos compostos por míseros humanos mortais, criaturas, quanto mais nós deveremos ser. E devemos ser com alegria. A perseguição traz muitos frutos para a igreja. Quando você for odiado, diz Jesus, né? Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, por causa da fé, por causa da verdade. Felizes, sejam felizes, bem-aventurados, porque receberão a recompensa no céu. Então não é se você, ai, padre, eu sou muito perseguido, muito perseguida, porque eu sou muito perseguida. Sim, mas você é perseguida por quê? Por causa da fé? Ou porque você é um chato de galocha, uma fofoqueira? Cuidado, né? Não se julgue o perseguido ou a perseguida por qualquer coisa. Se você é odiado pela fé que você professa, pela verdade que você... Beleza. Sim, você está participando da perseguição da igreja. Agora, se as pessoas não gostam de você porque você é insuportável, não tem culpa da fé, tá? Então, cuidado para não se julgar como o coitadinho, a coitadinha, perseguido e perseguida, sendo que é simplesmente um defeito seu de caráter ou de alguma outra coisa, tá bom? Então, cuidado. A perseguição, ela é algo que santifica, mas é uma perseguição por causa da justiça, por causa da fé, e não por defeitos pessoais seus, tá? Ou nem por qualidades suas também, né? Eu sou perseguido porque eu canto muito bem. Não, isso não é uma perseguição pela fé. Tudo bem, tem pessoas que têm inveja, mas não é isso, né? Tá? Para concluirmos a nossa aula de hoje, 178. Há outros deveres dos católicos para com a sua igreja? Todo e qualquer cristão deve ter para com a igreja um amor ilimitado, considerar-se feliz e infinitamente honrado por pertencer à igreja, e empenhar-se pela glória e aumento dela por todos os meios ao seu alcance. Uma das coisas que, como sacerdote, mais me entristece o coração, de verdade, agora até um pouco, saindo um pouco aqui do ensino da doutrina, uma das coisas que mais me entristece é quando a gente passa por algumas situações que alguma pessoa fica chateada por alguma decisão que foi tomada, seja pelo padre, ou por alguém da comunidade, seja lá o que for, e a decisão da pessoa qual que é? Então não ajudo mais. Então não vou mais. Né? Quer dizer, você acha que a igreja vive porque você a sustenta? É o contrário. Você vive porque é sustentado pela igreja. Você pode ser talvez até perseguido por causa da fé dentro da própria igreja. Isso aconteceu e acontece. Agora, você deve ser a pessoa mais feliz do mundo por ter a honra de pertencer à igreja de Cristo. Você não está na igreja que você merece. Nós vimos isso também no começo do estudo, né? Aí foi o primeiro e segundo número do catecismo, né? É graça de Deus você estar na igreja. É graça de Deus você ter a fé. Não porque você é bom. Não porque você merece. Mas porque você precisa. E porque Deus teve misericórdia, olhou para você e disse: vamos pegar esse meu filho aqui, coitadinho, coitadinha, e vamos ajudar a chegar no céu. E aí Deus lhe deu a graça de pertencer à igreja.
Então, ame a igreja, a única verdadeira igreja de Cristo, aquela que é o caminho único e seguro para a salvação, a arca da salvação. Permaneça fiel a esta fé, a esta igreja, até o último suspiro da sua vida. E busque com todas as suas forças permanecer na graça de Deus. Mas as suas forças só não são capazes. Por isso é preciso invocar e implorar por uma vida de oração, uma vida de ascese, de penitência, implorar a graça do Espírito Santo para que ele lhe faça fiel à verdade da igreja, à verdade de Cristo. Tá bem? Muito bem, vamos concluir com uma oração pedindo a Maria Santíssima, que é mãe da igreja, que ela nos ajude a permanecer fiéis até o fim a esta igreja do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe da Igreja, de São José, patrono e padroeiro da Santa Igreja, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.